Olá, eu sou Giacomo, tudo jóia com você? Nessa aula você vai aprender para valer como analisar se uma função é contínua num ponto e também, de um modo geral, usando limites. Então, vem comigo que eu vou te ajudar. E você viu nos vídeos anteriores, nos 3 últimos vídeos, quais são as condições para que uma função seja contínua. Então, se você não assistiu ainda, depois vai lá e assiste para reforçar bem esse conteúdo, para fazer esse tipo de exercício com muita tranquilidade, beleza? E aí nós vamos agora recordar rapidinho o que é uma função contínua num ponto. A gente diz que uma função f é contínua num ponto A se o limite da função quando x se aproxima desse ponto A dá o próprio valor da função nesse ponto A. Então, essa condição abre em 3 condições que estão implícitas, que são as seguintes. Primeiro, a função, ela, no ponto A, ela existe, eu consigo calcular a função no ponto A. Em outras palavras, o A é um ponto do domínio. Então, eu analiso a continuidade num ponto do domínio, beleza? Outra coisa, o limite da função quando x se aproxima de A, ele existe. Ou seja, você calcula o limite e ele dá um número, beleza? E mais, esse limite que existe, ele vai ser justamente igual ao valor da função no ponto A. Então essa é a condição para que a função seja contínua. As 3 condições juntas, elas devem ser satisfeitas e garantem que uma função é contínua num ponto A. Vamos usar isso agora para analisar esse problema. Olha só. A função f de x, que é x² menos 9 dividido por x menos 3, se o x é diferente de 3, e f de x é 10, se o x é igual a 3. Essa função ela é contínua no A igual a 3? O que será que acontece? Eu já fiz o gráfico dela aqui, daqui a pouco você vai entender por que o gráfico é assim. Então eu tenho aqui uma reta, no ponto 3 eu tenho um buraco e eu salto aqui, ó, esse ponto ele vem aqui na altura 10. Você viu nos vídeos anteriores, se eu tenho um gráfico assim, onde tem um buraco, tem um salto, uma quebra, a função ali ela é descontínua. Então a gente já sabe que aqui ela não é contínua, tá? Mas como é que a gente prova isso matematicamente? Fazendo contas aqui. Beleza? Vamos ver isso? Então aqui a gente vai começar analisando a primeira condição. A função no ponto 3, ela existe? Então eu quero saber, será que f de 3 existe? Olha só, f de x é o quê? Se o x é 3, ou seja, f de 3, se o x é 3, a função vale 10. Então f de 3 existe e vale 10. Agora nós vamos analisar a segunda condição. Será que esse limite existe quando x se aproxima justamente desse ponto 3, que é o ponto aí que nós estamos analisando? Para fazer essa análise, vamos mexer aqui para essa função. E quando x se aproxima do 3, ele é diferente de 3, então a função tem esse aspecto. E essa função, tá, ó, se o x é diferente de 3, essa função, ela pode ser escrita de uma maneira simplificada. Eu faço x² menos 9 dividido por x menos 3. Eu sei aqui que essa função é x² menos 9, que é 3² dividido por x menos 3. Então eu percebo que eu tenho que a diferença de 2 quadrados. E você viu aqui na playlist de fundamentos que eu tenho um produto notável. Diferença de 2 quadrados é o primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo, dividido por x menos 3. Se falar, Giacomo, então eu posso cancelar aqui, né, esse x menos 3 com x menos 3. É isso mesmo. Ou seja, se o x é diferente de 3, a função f de x vai ser simplesmente x mais 3. E essa função x mais 3, qual é o gráfico dela? É uma reta, é essa reta, por isso que o gráfico é essa reta. Só que olha só, nós estamos fazendo isso, é a reta, quando eu tenho um valor diferente do 3, porque no 3 ela dá um pulo lá para a altura 10, captou a ideia? Então eu tenho essa função. Agora eu venho aqui e vou analisar a segunda condição, o limite. Será que esse limite existe? Então, limite, quando x tende a 3, de f de x vai ser igual ao quê? Limite, e essa função agora para x diferente de 3, né, ele está se aproximando do 3, eu vou usar simplesmente x mais 3. É esse limite, quando x se aproxima do 3. E pela propriedade de substituição direta, você viu que esse limite, olha só, de x mais 3, quando x se aproxima do 3, esse limite basta colocar o 3 no lugar do x, vai dar 3 mais 3.
e 3 mais 3 deu 6. Ou seja, esse limite existe e ele vale um número. Né? Aliás, existe vale um número, tem que ser um número para existir. Então esse limite existe. E quanto ele vale? Ele é o valor da função no ponto. A terceira condição, esse limite dá o valor da função no ponto? Você fala, Giacomo, não dá não, ó, porque a função num ponto, ela é 10. Isso é diferente de 10, que é o valor da função no ponto. Então o que você conclui? Nesse ponto A, ela é contínua? Não, ela não é contínua. Então a resposta é não. Agora, como é que eu posso analisar essa função criando uma nova função que seja contínua? A ideia é a seguinte, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou criar agora aqui uma nova função. Eu vou tirar agora esse ponto de descontinuidade, eu vou tirar da jogada, eu vou tirar do domínio. Eu pego agora aqui uma nova funçãozinha que eu vou chamar de g. Então o gráfico dela é só essa reta com um buraco. Mas o 13 eu tirei do domínio. Então o domínio da função vão ser todos os reais com exceção do 13, que era o ponto de descontinuidade. Então agora a nossa função ela é g de x igual simplesmente o quê? X mais 3. É essa função simplificada. Eu tirei o ponto onde dava problema. Então é x mais 3. Agora, será que essa função ela existe num certo ponto A qualquer? Eu venho aqui e marco um certo ponto A aqui no domínio. Será que ela existe? Você falou, Giacomo, existe sim. Se eu quiser calcular g de A, é só colocar no lugar do x o A. Vai dar A mais 3. Beleza, ela existe. Será que esse limite também existe? Você vai ver, ó, Giacomo, é simples, né? Vamos calcular o limite? O limite, veja só, da função g, quando x se aproxima de um ponto A genérico qualquer, vai ser o quê? O limite, quando x se aproxima do A, de x mais 3, e no lugar do x a gente coloca o A. Vai dar o quê? A mais 3. Aí então eu tenho que esse limite existe, ele dá A mais 3, e A mais 3 é justamente o quê? O valor da função no ponto A, ó. O valor da função no ponto A é A mais 3, bateu. Então essa condição foi satisfeita, que engloba as três condições. Nesse caso eu digo o quê? Que essa função, essa nova função, ela é contínua. Ela é contínua, ela tem continuidade em todos os pontos do seu domínio, beleza? Gostou dessa análise? Vem para o próximo vídeo que a gente vai fazer um exercício de análise geral para encerrar esse assunto de continuidade. Eu te aguardo, e se esse conteúdo está sendo relevante, se inscreve no canal se não for inscrito ou inscrita ainda e compartilha com os amigos. Até o próximo vídeo. E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um forte abraço e até a próxima!